Igreja Viva de Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Vamos a mais uma aula do curso O Segredo Espiritual da Vida, onde tantas vidas têm sido transformadas, casamentos, famílias, mulheres e homens de Deus. Pegue na sua mão o seu livro, nós vamos entrar hoje no capítulo 9. A mulher virtuosa é organizada, ela sabe investir o seu tempo. Vamos estudar a partir da página 151, mas antes de praxe, eu quero trazer um texto na palavra de Deus que não está dentro desse capítulo, mas que tem tudo a ver com o que nós vamos estudar hoje nestas páginas do curso O Segredo Espiritual da Vida. Abra sua Bíblia de pé em reverência à palavra de Deus no santuário. Em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 47. (47 e 48). Na verdade, eu vou pegar o 46 também, que vai ser bom para edificar. Diz assim, Mateus, capítulo 5, versículos 46 ao 48. Achou aí? Diz assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? É fácil amar quem ama a gente, né? É fácil amar um filho, é fácil amar a mãe, é fácil amar o pai, é fácil amar o cônjuge. Mesmo que casamento não seja fácil, amar quem te ama é fácil. E Jesus diz o seguinte: que recompensa receberão por você amar quem te ama? É fácil amar quem te ama. Até os publicanos fazem isso. Ou seja, não é algo que desafia a sua fé e a sua conduta cristã. Aí ele prossegue dizendo, versículo 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Você cumprimentar só aqueles que você conhece. Não há nada de extraordinário nisso. Não há nada de luminoso no cristianismo vivido no dia a dia nesta atitude. Quem você conhece já espera ser cumprimentado por você. Já faz parte do hábito você cumprimentar quem você conhece. Então Jesus pergunta: se você saudar apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Não tem nada demais nisso. Não tem nada de brilhante nisso. Até os pagãos fazem isso. Todo mundo normal faz isso. Versículo 48. Ele conclui dizendo: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ou seja, enxergue além das suas necessidades, do seu conforto, enxergue além de si mesmo. Enxergue com altruísmo, haja com altruísmo e não seja um egoísta, para que a luz de Deus brilhe no seu comportamento e no seu tratamento para com as pessoas desconhecidas. Vamos falar sobre isso? Porque esse curso é sobre Deus em primeiro lugar, você e depois o outro. O outro que você conhece, e hoje nós vamos falar sobre o outro que você não conhece. Mas Deus quer te usar para que este outro que você não conhece, conheça a Deus por meio de você. Vamos juntos? Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai de vocês. Fato é que não existe ninguém perfeito. O único ser humano perfeito que pisou nessa terra
Foi Jesus e ninguém mais. Mas nós temos que perseguir a conduta de Cristo, que foi perfeito, cumpriu a lei de Deus. Ele foi irretocável na sua caminhada aqui na terra como homem, obedecendo a lei, obedecendo os mandamentos de Deus à risca. Ele não pecou, ele não errou. Ele foi perfeito. O único homem perfeito é Deus. Na pessoa de Jesus, né? Como homem. E por que Jesus nos manda ser perfeitos? Como perfeito é o nosso Pai Celestial. Porque é essa a nossa meta de vida. Por mais que nós não venhamos alcançar nunca, porque a gente vai errar, mesmo buscando acertar de todas as formas, a gente vai errar, porque a gente é falho. É só colocando a meta certa que você vai caminhar na direção certa. Você não pode relaxar na sua vida com Deus, no seu temor a Deus, pensando o seguinte: já que eu sou pecador, eu peco mesmo. Então você vive uma vida desleixada, sem temor, sem se esforçar para acertar, para ter um comportamento diante de Deus que está te assistindo o tempo todo na sua vida, correto, de esforço sincero para agradá-lo, acima de tudo. Tem um versículo que eu amo na palavra de Deus que diz assim: tudo que você fizer, faça para o Senhor, porque é Ele quem vai te recompensar. Não se preocupe em fazer para os homens. Por quê? Porque os homens consideram normal muito comportamento pecaminoso. Seus olhos têm que estar fitos em Deus que está conferindo você. E isso vai exigir de você uma excelência no seu viver diário, de buscar fazer a coisa certa que Deus estabeleceu para agradá-lo e para você ser abençoado. Porque na linha da obediência a Deus há todas as bênçãos. E na linha da desobediência à palavra de Deus há maldições. A consequência do pecado é a morte, e isso é uma maldição. Então, para a gente falar sobre organização na vida de uma mulher virtuosa, a gente precisa falar sobre prioridades. Prioridade é você colocar em primeiro lugar algo e todo o restante como secundário. A prioridade da vida de uma mulher de Deus, na vida de um homem de Deus, é agradar a Deus. É trazer consciência para a sua vida, para cada dia que você vive, de que Deus está te acompanhando, te assistindo. Não importa se você está sozinho ou acompanhado de pessoas, Deus está com você o tempo todo. E o que você faz com a intenção primeiro para agradá-lo. Por isso que tem coisas que você é pedido por alguém que confronta a sua fé e você entra diante de dois caminhos que você tem que decidir ali, se você vai agradar o homem ou a Deus. E agradar a Deus, muitas vezes as pessoas ao seu redor não percebem, mas a sua consciência te alerta a isso. Então, por isso que a palavra de Deus diz, né? Mais me importa agradar a Deus do que aos homens. Então a gente tem que aprender isso para a nossa vida. Então, para você organizar a sua vida, você começa pelas prioridades. A prioridade é Deus, sua vida espiritual, você e o outro. Isso aí eu acho que está bem claro, que eu tenho batido nessa tecla bastante aqui no curso. Porque é só assim, botando em ordem a sua vida e a sua prioridade, é que você consegue fazer com que haja fluidez de Deus para todos os seus relacionamentos serem abençoados. Então vamos lá. A mulher virtuosa se entrega com vontade ao seu trabalho. Ela não perde tempo com coisas inúteis. Cuidado com os ladrões do tempo. Cuidado com coisas que roubam o seu tempo. Conversa fiada, gente que vem para tentar minar a sua fé, colocar dúvida na sua fé. O que não te acrescenta na vida, te rouba. Aí entra, né, aquela frase minha de todo dia: escolha bem suas batalhas. Para que você vai conviver com uma pessoa que vai só roubar vitórias de você tentando minar sua fé? Escolha não conviver com gente assim. Cumprimente, seja educado, mas não compartilhe sua vida com essas pessoas.
use o seu tempo de uma forma mais inteligente e produtiva. Então, a mulher virtuosa e um homem sério, de Deus, honesto, honrado, ele não perde tempo, ela não perde tempo com coisas inúteis. Então você escolhe as batalhas que você vai enfrentar. Ela não se engana e não tenta enganar aos outros para ter vantagem. Você não faz as coisas priorizando o que eu vou ganhar com isso, qual que é a vantagem que eu vou tirar nisso. Você faz as coisas e decide fazer as coisas e assumir responsabilidades e feitos a partir da sua prioridade de agradar a Deus. De fazer aquilo que aos olhos de Deus é certo, é honesto, é de caráter cristão, é puro, é verdadeiro. Você vai ter alegria de apresentar a Deus esse feito. Isso para tudo, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos, no seu trabalho. Tem mãe que trata melhor o filho do vizinho do que o próprio filho que Deus a deu como filho dela, para ela amar e cuidar e encaminhar. Tem pai e mãe que vê mais valor no filho dos outros, que faz igual o que o seu filho faz, do que no próprio filho. Às vezes o filho tem uma virtude e desenvolve bem aquele talento, aquela virtude, e o filho da amiga faz igualzinho. E você enxerga a virtude na vida do filho da amiga, mas na vida do seu filho, que tem a mesma virtude e faz tão bem quanto, você despreza, você só critica, você só ignora a virtude do seu filho. Então, tudo que você valoriza vai crescer. Tudo que você despreza vai morrer. Pensa em como você tem conduzido sua vida. Então, você não faz as coisas pensando, antes de tudo, em outra coisa, senão aos olhos de Deus, isso vai ser bem visto? Isso vai gerar bênção? Isso vai agradar a Deus ou não vai? Essa é a prioridade de organizar a sua vida. A mulher virtuosa tem resistência. Ela é uma mulher forte. Ela se prepara para dar conta. Jesus fala uma coisa tremenda que é sobre você começar uma construção, depois de ter calculado se você vai dar conta de concluí-la. Assuma responsabilidades e se programe para dar conta até o final e não parar no meio do caminho. Porque tudo que você começa e para no meio do caminho não é bênção na sua vida, é maldição, pesa você, gera um mau hábito. A palavra de Deus diz que o fim das coisas deve ser melhor do que o início. E tem gente que nunca chega ao fim de nada. Começa uma coisa e para. Começa um curso e para. Começa a leitura de um livro e para. Começa um programa de oração e para. Começa a ouvir louvores e para. Começa a dar a atenção devida, dar a sua presença inteira, sem eletrônico, sem televisão, sem celular para o seu filho e para. Começa a investir no seu casamento e para. Começa a cuidar de si mesmo e para. O desleixo, o relaxo, a falta de priorizar o que é prioridade gera maldição, rouba vitórias de você. Então a mulher virtuosa, ela se prepara para dar conta de fazer bem feito, com todo o esforço, com toda a boa vontade, aquilo que ela assumiu fazer, aquilo que ela deu a palavra dela que faria. Há mulheres que ficam todo o tempo na frente da televisão, assistindo novelas e jogando o tempo no lixo. Inclua aqui Netflix, todo tipo de streaming que não te acrescenta nada, mas te rouba muito. O que tem roubado vitórias de você? Vão dar uma faxina aí nas suas atitudes, nos seus hábitos, nas suas prioridades? Vão você começar a ter vitória onde você tem perdido? Onde o inimigo tem roubado vitórias de você? Existem mulheres que se rendem ao ócio. O que é o ócio? Ociosidade. Os dias passam e ela não rende nada, não produz nada, se torna uma pessoa inútil. Outro dia eu ouvi alguém dizer assim:
uma mãe me abraçou lá no Santuário da Pampulha e falou para mim com os olhos cheios de lágrimas: apóstola, me ajuda. Meu filho é adolescente, ele se sente inútil. E com muito amor e respeito, a fim de ajudar aquela irmã e libertar ela através da verdade, eu olhei nos olhos dela e perguntei: em que seu filho é útil? Ela ficou pensando assim: como assim? Falei: ele faz o que no santuário? Ele te ajuda em que na sua casa? Ele serve como as pessoas? O que ele faz para além da sua necessidade própria? Ela disse: não, ele só estuda. E depois fica em casa. Eu falei: então ele está certo de se sentir inútil. Ele é inútil. Ele precisa servir. Todos nós fomos chamados para servir. Ele precisa ser envolvido em atividades no santuário. Ele precisa de responsabilidades em casa. Ele precisa fazer coisas para a mãe, para o pai, para os irmãos, e não só para ele. Ah, mas ele não vai fazer, ele não gosta, ele é muito fechado. Ele é tímido, sabe? É mais retraído. Não, é egoísta. Vamos dar nome às coisas, gente. Só a verdade liberta. Você tem sido egoísta quando você só pensa em você e naquilo que para você é importante. Se Deus é o Senhor da sua vida e Ele é a prioridade, você faz tudo a partir da premissa de agradá-lo. Deus tem interesse de fazer por seu intermédio para o reino. O quanto você tem dedicado da sua vida em servir as pessoas, em evangelizar, em cuidar de alguém para além da sua casa. Uma pessoa que se sente inútil, de duas uma, ou ela está sendo injusta consigo mesma e pesando muito a sua vida, e alguém precisa com amor valorizar os feitos dela em servir pessoas no reino, em ajudar na casa, na própria casa, necessidades não dela, mas de outras pessoas, para que ela se sinta útil, porque uma pessoa tem que se sentir como de fato ela é. Se ela é inútil, ela tem que se sentir inútil. Se ela é útil, ela tem que se sentir útil. Então você ajuda quem é útil e se sente inútil a ver as virtudes dela em servir, no altruísmo. Agora, a pessoa é inútil e se sente inútil, tá certo. Ela precisa de ser canalizada no serviço às pessoas. Servir, isso é para todos, tanto cristãos quanto não cristãos, para os do santuário quanto para os não do santuário. Como Jesus falou aqui, se você só cumprimenta alguém que você conhece, se você só se importa com alguém que você conhece, você não está fazendo nada de extraordinário. Você está fazendo o que qualquer pessoa comum faz. Então, uma pessoa que se sente inútil porque de fato é inútil, você ama ela como? Canalizando ela no servir. Porque servindo as pessoas, ela encontra a utilidade da sua existência. É uma vida muito pequena viver só para si. É uma vida muito miserável viver para atender só os próprios desejos, só a própria felicidade. Não há felicidade nisso, não há plenitude existencial em você viver só para o seu mundinho e não se importar com os outros. Não viva só para você, quebra esse egoísmo e olha à sua volta. Tem gente que Deus coloca no seu caminho para reclamar da vida como uma oportunidade de você ser útil e você ser feliz em ajudar essa pessoa. Você pede a Deus: Deus, eu quero ser feliz. Deus, me ajuda a ser feliz. Eu quero me sentir especial. Como? Servindo. Se importando com pessoas que você não sabe nem o nome, mas você está disposto a ir ali evangelizá-las, a cuidar delas, a amar aquelas pessoas, como elas estão, e trazê-las para o reino, falando a verdade, sendo útil para o reino dos céus, para Deus. Não é Ele a sua prioridade? Não é Ele o seu primeiro lugar? Ao invés de você ficar aí dedicando a sua vida que Deus te deu como um presente ao ócio, na frente de uma televisão que só está roubando vitórias de você, te deixando cada vez mais oprimida, comparando você com outras pessoas num perfil de vida que não existe, tudo mentira. Rede social que fica só criando fantasias, né, de pessoas perfeitas numa vida perfeita que não existe.
e você comparando a sua vida e se achando cada vez mais infeliz. Aí você briga com seu marido, você briga com seu filho. Por quê? Porque o filho da outra na internet é muito melhor do que o seu. Então você acha que é brigando que você vai fazer seu filho começar a se comparar com o filho da outra e tentar ser bom o suficiente para te fazer feliz. Egoísta que você é. Você está achando que o mundo gira em torno do seu umbigo? Não, começa a servir, que você vai encontrar felicidade nisso. Organiza a sua vida, o seu tempo, a sua prioridade. Tem gente que se sente mal, se sente inútil e está certo em se sentir assim. Por quê? Porque é essa pessoa. Não serve, vive só para si. Vive só para si. Nós não fomos chamados por Deus e revelados no reino dos céus para viver uma vida vazia. E uma vida que você vive só para você, só para os seus prazeres, é uma vida hedonista. É uma vida que você alimenta só a sua necessidade. É egoísmo. E não há prazer nisso. É uma vida vazia. Nós não somos mulheres que dão desculpas. Nós somos mulheres que levam a solução e buscam formas de dar certo com boa vontade, alegria e disposição, sem preguiça. Não tenho tempo, não posso, que não dá, que não sei o quê, não. Eu tava vendo, né, Davi foi dar o testemunho dele, Davi, meu filho, tem 11 anos de idade, no santuário do Santa Catarina, e ele dizia o seguinte: você tá certo de todo jeito. Se você acredita que você vai vencer o gigante, você tá certo. Mas se você acredita que o gigante vai te vencer, você tá certo também. Se você acredita que você vai ser vencedor na vida, você tá certo. Se você acredita que você vai ser um derrotado na vida, você também está certo. Porque como você crê, assim você vai viver. A fé, a palavra de Deus define como a certeza das coisas que você espera. O que você espera da sua vida? A fé canaliza nessa sua esperança, nessa sua expectativa. Então, uma mulher de Deus de verdade, um homem de Deus de verdade, não vive só para si. É Deus em primeiro lugar, depois você e depois o outro. Outro que você conhece e outro que você não conhece, mas que você está ali pronto a servir, com boa vontade, sem preguiça, com disposição. Organizando as suas prioridades a partir de Deus. Organizando as suas metas a partir do reino dos céus. Que conspira em seu favor e você vive o reino dos céus, dia após dia. Você serve, porque você é uma mulher de Deus. Você não é uma mulher de Deus só para você. Você não é um homem de Deus só para você. Deus tem uma grande obra que Ele está fazendo na sua vida, mas Ele também tem uma grande obra para fazer através da sua vida. No evangelismo, nas visitas, nas células. Percebendo, conectado, na visão de Deus, para perceber pessoas que Deus coloca no seu caminho, no seu trabalho, no percurso da sua casa ao seu trabalho, na vizinhança, até na parentela, reclamando da vida, xingando os outros, sofrendo na mão do inimigo. E você vendo aquilo, entendendo que é um problema espiritual, é um problema de resposta de fé, porque todo problema é um problema de resposta de fé. A pessoa responde com uma fé negativa, ela crê que ela vai ser derrotada, então ela é. Ela crê que ela vai ser vitoriosa, então ela luta a luta certa na batalha espiritual e tem vitória. Você está entendendo o que está acontecendo com aquela pessoa que está reclamando da vida? E você é um covarde e não tem coragem de ir lá e falar com a pessoa? O que está acontecendo? E cuidar dela, amar ela e trazer ela para o santuário? Ou porque você é egoísta ou tem preguiça? Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus e tem se sentido inútil, tem sentido a sua vida vazia, dá uma verificada se você não tem sido essa pessoa egoísta. É só eu, vinde a mim, você ora o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. E você não sai dessa parte, por quê? Porque a vossa vontade você não quer fazer. A vontade de Deus você não está disposto. Você quer só venha o seu reino, venha o seu reino. E a vontade de Deus? Você quer só faz em mim a tua obra, faz em mim a tua obra. Peraí, e faz a tua obra através de mim, você não quer? Se você se sente inútil, você é inútil. Vai verificar o quanto você tem servido ao reino. O quanto você tem se importado com as pessoas de verdade. O quanto você tem cuidado da sua família e do seu santuário. Se você está querendo ser o centro das atenções, você está sendo egoísta. Você
Você está se ocupando da coisa errada. Se ocupe da coisa certa, vai servir. Vai ser útil. Aqui eu falo sobre o seu cuidado pessoal, depois é importante você ler, de você respeitar o corpo que Deus te deu e cuidar dele. Esse curso é maravilhoso porque a gente fala muito sobre a vida prática. O que parte da sua vida com Deus, né? Inicia a vida prática com a vida com Deus. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, então toda a sua rotina, a sua vida precisa estar ajustada a Deus, alinhada à palavra de Deus e não querer você Deus e não querer você que Deus se alinhe à sua vida. Deus não vai se ajustar a você, é você que tem que se ajustar à palavra de Deus. E Deus, ele está pronto a curar uma pessoa que está doente, desde que essa pessoa esteja pronta a sacrificar e agir a fé dela. Deus cura a doença. Mas quem cuida da sua saúde é você. Deus não vai cuidar da sua saúde, Deus não vai cuidar da minha saúde. Ele já nos deu saúde. Quem tem que honrar a saúde que Deus nos deu somos nós. Deus cuida da doença. Então aqui eu quero que você leia depois com atenção sobre esse cuidado que você tem que ter e esse respeito que você tem que ter para com o corpo que Deus te deu e a sua saúde interior, não só física, mas mental, espiritual, altruísta, prontidão para servir, para ajudar. A mulher virtuosa, ela está bem disposta, ela é equilibrada, ela não pensa só nela, mas ela também pensa nela. Ela não é egoísta, mas também não negligencia o seu corpo, o seu emocional, o seu interior. Por quê? Porque ela cuida de onde habita ela e a pessoa mais importante da vida dela, que é o Espírito Santo. No meu primeiro livro, Visão de Vida, diz assim: nós externamos aquilo que nós somos por dentro. Por isso que eu estou dizendo, se você se sente inútil, você está externando inutilidade, percebendo inutilidade em você. Verifica se não é isso mesmo, se você não está certo. Você está sentindo certo porque você tem sido essa pessoa. Inútil aos outros, útil só para si. Egoísta. Vinde a mim, o vosso reino não. Vinde a mim o vosso reino, a vossa vontade não. Eu não quero, eu quero a minha vontade. Dá uma verificada porque há tristeza em uma vida egoísta e hedonista. Egoísta é pensar só em si. E hedonismo é dar à sua carne tudo que ela quer, ao invés de fazer a vontade de Deus na frente da sua. Se uma pessoa de espírito miserável for morar em um palácio, logo esse palácio irá se tornar um barraco, porque a gente externa o que está dentro da gente. O que domina a gente por dentro, a gente externa, no que a gente fala, no que a gente faz, nas prioridades. Se Deus é a prioridade da sua vida, você vive colocando a vontade dele na frente da sua. Se Deus é seu Senhor, ele manda na sua vida, então a vontade dele está na frente da sua. Você não faz só o que você quer, você faz o que Deus quer. Você não toma decisões pelas oportunidades de vantagem, você toma decisões na vida, no trabalho, na sua casa, a partir daquilo que Deus estabeleceu como certo e o que Deus espera que você faça. Da mesma forma, se uma pessoa de espírito nobre, ou seja, uma mentalidade próspera, forte, bem estruturada, for morar num barraco, em pouco tempo esse barraco se tornará um palácio, porque a gente externa que domina a gente por dentro. Esse é o poder da mulher virtuosa, que tem convicção de quem é, porque Deus a fez desse jeito. Ela tem poder para chamar à existência aquilo que não existe e colocar a mão na massa para fazer acontecer. A mulher virtuosa é solução e ela investe o seu tempo com sabedoria, fazendo aquilo que edifica. Organiza seu tempo com Deus, o seu tempo de oração, organiza o seu tempo com as pessoas que ela precisa cuidar e também dedica o seu tempo para ganhar almas. A mulher virtuosa tem a preparação, porque ela mesma se prepara para dar conta daquilo que Deus confiou nas suas mãos.
Forte, né? Então eu quero encerrar a aula de hoje lendo para você 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 33 e 40. Diz assim: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Mas tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, organize a sua vida para que você tenha paz de saber que você tem sido útil. A sua prioridade tem sido Deus, porque Ele é o seu Senhor, então a vontade dele vem na frente da sua. Você sabe investir seu tempo, você não deixa o inimigo roubar seu tempo, que é mais caro do que dinheiro. Tempo é vida. O quanto do seu tempo você tem investido para o reino, para realizar a vontade de Deus através da sua vida. Organize. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Você quer ter paz? Sirva. Você quer se sentir útil? Sirva. Você quer se sentir feliz? Enxergue além do seu próprio umbigo. Se coloque nas mãos de Deus para servir, para ir e dar às pessoas a melhor boa notícia que elas podem ter na vida, que é: o reino do céu chegou para mim e agora através de mim chega para você também, e isso vai mudar tudo na sua vida. Pense nisso. Dá uma olhada na sua vida e coloque diante de Deus o seu caminho. E peça a Deus que venha refazer sua forma de pensar, sua forma de priorizar. Peça a Deus que venha fazer dentro de você uma faxina na sua percepção de vida, para que você entenda que se você crê que você perdeu, você vai perder e vai continuar derrotado. Mas se você crê que você pode vencer onde você tem perdido, então a fé é esse poder que te faz vencer onde você tem perdido, que te faz trazer da morte, trazer à vida aquilo que morreu. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, feche os seus olhos e fale com Deus agora sobre a sua vida. Pense agora naquilo que você precisa que Deus faça por você e naquilo que Deus quer fazer através de você na vida de tanta gente que Ele tem posto no seu caminho para você ajudar.